Senhor Jesus, amém? Todo mundo está bem, feliz, bem alegre, amém? Cheio de fé. Abra sua Bíblia em Gênesis 37, 9. Aproveitar esse mesmo momento. Gênesis 37, 9. Gênesis 37, 9. Quantos foram abençoados ontem aí? Levanta a mão. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Ontem me lembraram que eu estive aqui, foi no aniversário da igreja, no 35º aniversário da igreja. Ei, glória a Deus, glória a Deus. Faz um pouquinho de tempo, mas graças a Deus pelo privilégio, oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, com os queridos aí. Gênesis 37, 9, glória a Deus. Qual o nosso tema? Qual o nosso tema? Focando o propósito para cumprir o chamado. Focando o propósito para cumprir o chamado. Ontem nós falamos um pouquinho da vida de Davi, entendendo como Davi, ele vivenciou alguns processos para cumprir o seu propósito em sua geração, como também algumas coisas que ele estabeleceu como convicção. E essa é a palavra-chave, ou foi a palavra-chave de ontem, a convicção do seu chamado. Além daquilo que Deus possivelmente ministrou, outras palavras que Deus ministrou ao seu coração, eu quero que você leve a palavra de convicção. A convicção de quem te escolheu, a convicção do seu chamado e para o que Deus lhe escolheu. E nessa noite nós queremos falar sobre um outro homem, sobre um outro personagem na Bíblia chamado José. Gênesis 37, 9 diz bem assim: depois teve José outro sonho. Depois teve José outro sonho. E contou aos seus irmãos, e disse: tive outro sonho, e dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Feche seus olhos. Espírito do Senhor, o Senhor está aqui nessa noite, ministrando aos nossos corações de várias maneiras, de várias formas. Que o Senhor venha ministrar mais uma vez nessa noite, venha continuar ministrando nessa noite a cada coração, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor Jesus por aquilo que Ele fará. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Podeis assentar, queridos irmãos, queridas irmãs. Pessoal da mídia aí, me ajudar com os slides para que os queridos estejam acompanhando. Sabe, queridos, quando a gente lê esse texto de José, ele teve quantos sonhos? 2. E os sonhos de Deus estão totalmente alinhados com o propósito de Deus e com o chamado dele para a nossa vida. Quando Deus nos dá um sonho, Ele está apontando, Ele está nos lembrando daquilo que Ele ainda há de fazer. Ele está trazendo à nossa memória, Ele está trazendo à nossa mente algumas coisas que Ele fará no futuro. Por isso precisamos discernir quais sonhos que nós temos, dos sonhos que nós temos, quais são de Deus e quais são nossos próprios sonhos. Porque nem todos os sonhos que nós temos são de Deus, são sonhos nossos, e nada de errado quanto a isso. Você pode ter sonhos pessoais. Tem gente que sonha de pular de paraquedas, é um sonho de Deus? Não, é um sonho pessoal. Tem gente que sonha em ir no estádio de futebol, ver a final do seu time favorito. Tem gente que sonha lá em Rondônia, né? O pessoal gosta muito de pescar, que eu imagino também. Então tem gente que sonha de repente fazer 4 pescarias por ano. Tem gente que sonha, são sonhos pessoais. Mas precisamos discernir quanto aos sonhos, quais são os sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus apontam para o propósito que Deus tem para nós. Quando Deus dá sonhos a José, esses sonhos não são sonhos comuns, não são sonhos naturais, são sonhos divinos. E Deus nos dá sonhos durante a vida.
E chega o momento que nós cumprimos alguns sonhos que Deus tem para nós. E então Deus nos dá novos sonhos. E José teve 2 sonhos. Sonhos que apontam para o propósito de Deus. Quando a gente olha a história de José, a gente lembra que na primeira etapa, quando ele está com seus irmãos, só os seus irmãos vão e se prostram diante dele lá no final da história, que tem a ver com o primeiro sonho. E poderia ter terminado ali, poderia ter terminado Deus usando José para abençoar os seus irmãos e seus irmãos voltando para a casa de seu pai. Mas por que Deus deu 2 sonhos a José? E o segundo sonho era diferente, para que José lembrasse, para que José, quando esteve com seus irmãos, abençoando seus irmãos no final já da sua trajetória, ele lembrasse que havia ainda sonhos para cumprir. Ele lembrasse que o segundo sonho tinha a ver com seu pai, não só com seus irmãos. E então os irmãos voltam com o seu pai e toda a família para morar debaixo da bênção de José. Por isso que Deus deu 2 sonhos, e um sonho era diferente do outro. E chega o momento da nossa vida que a gente já cumpriu alguns sonhos, que a gente já cumpriu alguns propósitos, que a gente já cumpriu parte do nosso chamado. E agora Deus nos convida, Deus nos chama para cumprir nova etapa, um novo sonho que Ele tem para nós, que ainda tem a ver com o propósito e o chamado dele. Se José tivesse cumprido somente o primeiro sonho, ele tinha cumprido parte do chamado, algo teria ficado para trás. Mas Deus dá 2 sonhos para que José, na hora que ele cumprisse o primeiro sonho, ele soubesse que havia ainda sonhos para cumprir. Deixa eu falar para você nessa noite uma coisa. Eu não sei quantos sonhos de Deus você já cumpriu, mas existem ainda novos sonhos para cumprir. Porque o fato de você ter cumprido alguns sonhos não significa que seu propósito acabou nessa terra, não significa que seu chamado terminou neste lugar ou nessa terra. Deus ainda tem sonhos para cumprir através de você. E José sonhou um outro sonho. Deus tem um convite para você, querido líder, que cumpriu já tantas coisas. Queridos pastores, cumpriram várias coisas na sua vida que Deus já cumpriu, mas não significa que terminou o seu tempo, o propósito do Senhor para a sua vida. Deus tem mais sonhos para você cumprir. Você crê nisso? Quando Deus, Ele revela sonhos para você, é ao mesmo tempo um convite dEle para que você se envolva com Ele naquilo que Ele tem reservado para a sua vida. Todo sonho que Deus te dá é um convite para que você cumpra o chamado que Deus tem para você. Não pare de sonhar, não pare de sonhar. Quantos estão vivos aqui? Levanta suas mãos. Se você está vivo, querido, você pode continuar sonhando, porque Deus tem propósito para cumprir. Deus tem ainda chamado para cumprir na sua vida. Quais foram os sonhos que Deus te deu? Quais foram? Quais desses sonhos Deus já cumpriu? Qual desses sonhos Deus já realizou? Você sabe? Você sabe quais? Você consegue olhar para trás e lembrar: olha, Senhor, o Senhor já cumpriu. Mas existem ainda sonhos para se cumprir. Se existem sonhos para se cumprir, existe um chamado para terminar ainda. Existe um propósito para que você alinhe seu coração e foque neles, porque há chamado para terminar nessa terra. E José sonhou um outro sonho. Mas deixa eu falar para você nessa noite, como que é o caminho do sonhador? Quantos são sonhadores aqui? Aleluia! Qual é o caminho do sonhador?
Como que é a jornada do sonhador? O que existe nesse processo entre o sonho e o cumprimento do sonho? O que existe nas etapas entre o momento onde Deus dá um sonho para você e você então chega no momento de cumprir os sonhos? Qual é o processo? Qual a jornada? Quais etapas? Como que é esse caminho? Essa noite eu quero falar um pouco desse caminho. O caminho dos sonhadores. O caminho dos sonhadores. Todo sonhador ou sonhadora que aqui está nessa noite. Qual é o caminho? Qual é o processo? Como que as coisas acontecem? E por que você precisa entender isso? Para saber quando está acontecendo, você ter a visão de Deus, aquilo que Ele está fazendo. Porque muitas vezes andamos em contrária à vontade de Deus sem perceber. Mas se discernirmos o que Deus está fazendo no caminho dos sonhadores, cooperamos com Deus, alinhamos nosso coração a Deus, focamos no propósito para cumprir o chamado que Ele tem para nós. Então quero te convidar nessa noite, meu irmão e minha irmã, a caminhar comigo, a caminhar com o Espírito de Deus nessa noite, o caminho dos sonhadores. O caminho das sonhadoras. Pode passar? Passou. Quando você olha esse gráfico, se você olhar e ver a história de José com os olhos humanos, você vai poder entender quais são os caminhos, as etapas, os processos de sonhadores. E o primeiro caminho é o caminho aonde Deus dá sonhos. E José tinha sonhos. José teve um sonho. José teve 2 sonhos quando Deus nos concede seus sonhos. Essa é a primeira etapa. E quando Deus nos dá sonhos e começamos a compartilhar desses sonhos, sofremos todos os tipos de inveja, às vezes de retaliação, às vezes de perseguição, pessoas que não acreditam, pessoas que não dão crédito. Assim é o caminho dos sonhadores. Mas José não somente teve um sonho, logo depois que ele teve um sonho, o que aconteceu? Ele foi traído. Ele foi traído por quem? Traído pelas pessoas que mais ele amava, traído pelas pessoas de dentro de casa, traído pelas pessoas que o envolviam. Todo sonhador, toda sonhadora, vai chegar um momento que vai ser traído. É o caminho do sonhador. Todos nós vamos ser traídos, todos nós vamos sofrer algum tipo de traição, de desconforto, de surpresa, justamente com as pessoas que mais nós amamos, com as pessoas que estão mais próximas de nós. As traições podem ser grandes ou pequenas. As traições podem ser um descrédito. A traição pode ser alguém que não confia ou não acredita que Deus vai fazer isso. A traição necessariamente não é um adultério. A traição não é necessariamente vender Jesus. É também, mas algumas traições são traições de pessoas que deveriam acreditar, investir na sua vida. E de alguma forma, por algum motivo, não acreditam e não investem. Isso também é traição. Mas não somente isso, o caminho do sonhador envolve não somente traição. Logo depois que José foi traído, ele foi jogado no poço. No poço mais fundo, no poço mais profundo. Assim foi a vida de José. Quando José teve um sonho, ele estava lá no alto, lá em cima, acreditando, cheio de esperança, cheio de confiança. Mas o processo, logo após, não seguiu assim. Ele foi traído. E se não bastasse, ele foi jogado dentro de um poço escuro. Não sei quanto tempo José ficou lá. Não sei o que passou na cabeça de José, mas ele estava sendo lançado num poço pelos seus próprios irmãos. Não sei se José foi descido por uma corda ao poço, se ele foi jogado de cabeça para baixo, mas é certo que ele foi jogado dentro de um poço. E lá ficou, sem saber o que iria acontecer.
Muitas vezes nós, sonhadores, também somos lançados dentro de poços, às vezes sem fundo, escuros, que a gente não consegue sair, que a gente olha para o lado e não tem corda para sair do poço. Mas todo sonhador e sonhadora, em algum momento, é lançado no poço escuro. E logo depois, dentro da jornada do sonhador, José é vendido como escravo, e uma carruagem passa por ali e leva José para o Egito. José nem imaginava, nem pensava que iria para uma outra nação, para um outro povo, para uma outra terra. E pior do que isso, ele foi como escravo, vendido, sem possibilidade de se despedir de seus pais. Assim foi José, vendido como escravo, um filho que era cuidado, um filho que era amado, um filho que era paparicado, agora vai como escravo para uma outra terra. E eu fico pensando, quando José sai do poço, ele falou: finalmente voltei à luz, estou vendo o sol. Mas quando ele se depara e vê aquela carruagem, e vê senhores de escravo, ele nem imaginava que ali seria o destino dele, e ele é lançado naquela carruagem. E eu fico imaginando a cabeça de José, lembrando dos seus sonhos, o que ele tinha feito de errado para seguir tal caminho. Ele só tinha decidido sonhar, ele só tinha decidido acreditar. E aí, quando ele vai para o Egito, ele consegue um emprego na casa de Potifar. E lá na casa de Potifar, quando as coisas começam a ir bem, a esposa de Potifar humilha José, tenta pegar José, tenta se envolver com José. José permanece fiel ao seu Deus e aos seus sonhos, aos projetos que Deus tinha para a vida dele. E ele recebe, como consequência de sua fidelidade, algo muito pior. Ele é lançado na prisão com base em mentiras, com base em enganos, e aí ele sai daquele lugar e vai para um lugar ainda pior. E ele chega então na prisão. Agora José é preso, agora ele está entre cadeias, agora ele está limitado fisicamente, ele não pode se mover. E aí, ainda assim, ele continua sonhando. Quando eu olho para esse gráfico e vejo a prisão de José, eu vejo como se fosse a noite mais escura que alguém pode passar. No início, José teve um grande sonho, mas o caminho do sonhador não é simples, o caminho do sonhador não é fácil. E o processo dos sonhadores vão caindo, vão passando por infortúnios, situações extremas, desafios, até que a noite mais terrível acontece. Davi chama essa noite de vale da sombra da morte. Jacó chama essa noite de val do Jaboque. Jesus chama essa noite de Getsemane. Paulo chama essa noite de o dia mau. Todas as pessoas têm um nome para esse momento do vale mais profundo. E ali agora José está, o sonhador, na noite mais escura de sua vida. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ainda que a noite demore, o amanhecer surgirá. Deus coloca limites na noite, não importa o quão escura ela seja, e o amanhecer vai fazer com que o sol brilhe novamente, a estrela de Davi brilhará no céu e apontará para que seu dia ressurja. Não importa a noite que você passe, não importa o quão escura seja, o Senhor fará com que as misericórdias se renovem sobre a sua vida. Todo sonhador tem a misericórdia do Senhor renovando sobre a sua vida.
E aí de repente José começa a crescer e ver as coisas acontecendo. Ele se torna assessor do carcereiro. Deus promove José. Mas José, depois de Deus revelar sobre a vida de dois homens, o futuro deles, um seria morto, o outro seria promovido. E aquele que seria promovido falou: olha, eu me lembrarei de você, eu falarei para o faraó, eu falarei para as pessoas, o homem íntegro, justo, quem você é. Mas José é esquecido na prisão por 2 anos. Ele é esquecido. Você já foi esquecido por alguém? Todo sonhador tem seus dias de esquecimento, tem seus dias que ele não é lembrado. Todo sonhador tem seus dias aonde ninguém o vê, aonde parece que ele está escondido, parece que ele foi lançado para longe. Todo sonhador tem seus dias aonde não é visto, aonde ninguém o percebe. Talvez nessa noite você está aqui, talvez nessa noite você não está no vale mais profundo, mas talvez nessa noite você, líder, está em dias de esquecimento. Ninguém lembra de você, as pessoas não notam você como antes, você não é percebido como antigamente. Mas José não abriu mão de seus sonhos. Passa mais um tempo, passam 2 anos, de repente vão chamar José na prisão. Faraó quer falar com você, José. José começa a subir e subir as escadas do palácio. Eu fico imaginando a cabeça de José para falar para o faraó: será que chegou o meu fim? Será que chegou o meu término? Será que agora eu vou morrer? E aí ele se depara agora com os sonhos de faraó. E agora ele precisa decifrar os sonhos. Mas ele não sabe se Deus iria dar revelação ou não a ele. Ele não sabia aquilo que, quando ele estava subindo no palácio para estar com o faraó, o que iria acontecer. Agora, no coração dele, o futuro está em jogo. Vida ou morte, qual será o meu futuro? Qual será o meu amanhã? O que vai acontecer comigo? Assim é a história do sonhador. Olhe para esse gráfico, mesmo você que está longe. Se você olhar para esse gráfico, sob a perspectiva humana, talvez você diga no seu coração: não vale a pena sonhar. Não vale a pena sonhar os sonhos de Deus. Não vale a pena sonhar aquilo que Deus tem para nós. Não vale a pena ser um sonhador. Não vale a pena percorrer o caminho dos sonhadores. Não vale a pena. Não vale a pena ter uma vida dessa. Não vale a pena passar por tudo isso. Não vale a pena. Talvez essa vida não seria uma vida que você daria para um dos seus filhos. Talvez se seu filho, sua filha chegasse para você e falava: olha, Deus me deu um sonho, é esse o caminho que eu tenho que percorrer. Você talvez falaria: não percorra o caminho dos sonhadores. O caminho dos sonhadores é terrível. O caminho dos sonhadores não vale a pena. O caminho dos sonhadores, você vai passar por sofrimento, por traição, por desprezo, perigos de morte. Não vale a pena seguir o caminho dos sonhadores. Mas vire para o seu irmão e diga bem assim: as coisas não são como parecem. As coisas não são como parecem. Quando nós pensamos em focar no propósito e cumprir o chamado que Deus tem para a nossa vida, eu quero que você lembre disso. As coisas não são o que parecem. Quando a gente olha um outro gráfico, da perspectiva divina, quando a gente olha o gráfico seguinte, pode passar, você que está me ajudando aí. Se você trocar suas lentes, se você começar a olhar para a história com as lentes de Deus, se você trocar como você olha a vida, eu costumo dizer que depois dos 40 nós ganhamos um grande amigo, pastor Batalha, o óculos. Meu óculos quebrou, meu carro, né?
Meu carro bateu, ele deu perda total, ele capotou com meus filhos, meu óculos se foi, e agora já mandei fazer, mas estou esperando, não deu tempo de fazer, mas está tudo bem meus filhos, eu também estou bem, Deus cobriu, poupou nossas vidas, nos resgatou, nos deu livramento, glória a Deus. Carro deu perda total, mas nós estamos aqui. A única coisa que foi o óculos, mas Deus está dando óculos novo, amém? Glória a Deus. Quando você olha da perspectiva correta, quando você olha da forma correta, com as lentes corretas, sabe o que Deus faz? Deus revela. Fala ao seu irmão assim: Deus revela o que está nos céus. O caminho dos sonhadores na terra é assim, mas nos céus o caminho dos sonhadores é diferente. Quando os céus olham para você, quando os céus te vê, querido sonhador e sonhadora, nessa noite, Deus te vê de forma diferente. Deus está fazendo algo poderoso. Eu quero dizer para você o que Deus está fazendo nos céus quando você percorre o caminho dos sonhadores. Eu quero te dar uma lente nessa noite, uma lente nova, óculos novos, para que você veja aquilo que Deus está fazendo. Quando a gente olha para a vida de José, uma das primeiras coisas que a gente vê, pode passar aí, Deus, quando Ele nos traz revelação, quando Deus nos traz revelação do seu propósito, a primeira coisa que a gente percebe é que enquanto nós tínhamos sonhos, Deus tinha sonhos maiores. Quando você tem um sonho, José tinha um sonho, ele tinha uma sombra daquilo que ia acontecer. Os sonhos de Deus eram muito maiores do que ele estava vendo em seus sonhos. Presta atenção, querido irmão e irmã, nessa noite. Quando você tem algum sonho que Deus te dá, e você começa a ver esses sonhos, eles nem se comparam ao tamanho real dos sonhos que irá se cumprir na sua vida. A única forma de José entender aquilo que Deus faria com 17 anos de idade é ver seus irmãos prostrados. Mas ele não sabia que toda uma nação, que todas as nações, que todos os povos estavam prostrados diante dele. Ele não sabia que Deus ia usar como salvação para todas as nações e para aquela nação e para toda a sua família. Ele não tinha compreensão do tamanho dos sonhos. Quando Deus te dá um sonho, esse sonho nem se compara àquilo que Deus fará. É porque nós não entendemos, nós não temos a compreensão exata do tamanho dos sonhos. Os sonhos que Deus te deu, você nem sabe realmente o que se tornará. Só são sombras daquilo que virá. Segunda coisa que a gente percebe dentro do processo dos sonhos de Deus: os irmãos pensaram que estavam traindo José. E é verdade, eles estavam traindo, mas não sabiam que na realidade Deus estava usando aqueles irmãos para enviar José para seu destino. Nessa terra os homens entendiam: estamos traindo, mas nos céus Deus está fazendo algo novo. Deus está falando com os anjos: nós estamos enviando José. Talvez você foi traído, talvez te machucaram no caminho dos sonhadores. Talvez você está machucado com ele ou com ela até hoje. Mas, querido irmão, deixa eu falar uma coisa: talvez nessa noite, aquelas pessoas foram instrumentos de Deus para lhe enviar para seu destino profético. Talvez você olhe para essas pessoas que lhe traíram e você diz: eu não consigo perdoar, eu não consigo entender, eu não consigo conceber por que eles fizeram tal coisa. Mas talvez você não saiba, mas Deus estava te enviando para seu destino. Deus estava comissionando você naquele dia para que você andasse nas trilhas e no caminho que Deus tinha para você. Talvez seja difícil você entender isso hoje, mas talvez lá na frente, quando os sonhos estiverem se cumprindo, você olha para trás e vai entender aquilo que Deus fez. Deus usou essas pessoas muitas vezes como instrumento dele para conduzir a sua vida.
Somente alguém sarado e curado pode olhar e ver situações de traição como envio de Deus. Como envios de Deus. Como Deus pode usar traição para seu propósito. Mas é necessário que você cure seu coração, como líder. Como líder, estamos lidando com pessoas que nos traem o tempo todo. E essas pessoas às vezes te deixam. As pessoas saem do seu caminho. E você fica ferido e magoado. E essas pessoas continuam dentro de você, machucando e machucando, ainda que não estão mais presentes em sua vida, fisicamente. E às vezes Deus usou essas pessoas, às vezes não todas, para cumprir o seu propósito, para te enviar e lhe conduzir para aquilo que Ele tem para você. Eu e você precisamos olhar essas situações com a lente divina, para que a gente possa desfrutar de todo o propósito de Deus. Terceira coisa, quando ele é jogado no poço, para os irmãos ele está lá no poço, esquecido, mas para Deus ele está escondido, porque alguns dos irmãos queriam matá-lo, mas Deus esconde José num poço escuro. Às vezes passamos por momentos aonde estamos no poço escuro e não conseguimos sair. Não conseguimos. As pessoas olham, talvez não entendem, mas Deus está lhe escondendo. Elias estava escondido numa caverna, e Deus vai lá e fala com ele com muito amor e carinho. Davi vai para a caverna também, e ali Deus começa a falar através da vida dele com outros homens. Alguns poços escuros são esconderijos de Deus, para que algo pior não sobrevenha, algo pior não aconteça, e Deus nos tira de cena e nos coloca em lugares seguros. Todo líder em algum momento é lançado no poço escuro, sente só, sente sem ninguém, mas às vezes Deus está te protegendo, querido. Às vezes Deus está te escondendo, para que algo pior não sobrevenha, para que as carruagens dele cheguem até você. Deus está lhe escondendo em seu esconderijo secreto, para que Satanás entenda ou acha que você estará pior, e Deus está lhe escondendo. Moisés foi escondido ainda quando criança debaixo das abas de Faraó. Deus estava escondendo Moisés. José estava sendo escondido no poço até que as carruagens de Deus chegassem. Ainda que o poço é escuro, ainda que você não vê corda para sair, Deus pode estar lhe escondendo, lhe protegendo, até que as carruagens dele cheguem sobre a sua vida. As carruagens que levem você para o caminho que Ele tem para você, para a sua vida, para que você cumpra os propósitos que Ele tem para você. Esconderijos de Deus. Os esconderijos de Deus são tamanhos, são tão grandes, são tão misteriosos. E por que são misteriosos, pastor Batalha? Para que Satanás não entenda o que Deus está fazendo. Deus confunde os nossos inimigos. E às vezes Ele confunde até a gente. A gente fica confuso. Mas Deus não está confuso em nada. Deus não se confunde. Deus não te esconde por acaso. Deus está lhe protegendo, querido. Deus está cuidando do seu coração. Porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Então Ele lhe esconde em lugares que ninguém consegue entender, em lugares às vezes escuros, em poços. Deus está escondendo você. Ninguém entende, muito menos Satanás entende. Deus está escondendo você.
Esse é o Deus que nós servimos. Quando José olha na visão natural a carruagem, é uma carruagem de escravo, mas quando os céus olham para aquela carruagem chegando, é o transporte de Deus para José cumprir o destino dele profético. À primeira vista, na vista humana, é uma carruagem de escravos, mas olhando dos céus, os anjos aplaudem. Lá vem o transporte de Deus chegando. Lá vem a carruagem divina chegando. Lá vem a carona dos céus chegando para José em direção ao seu propósito. Talvez algumas carruagens estão passando nessa noite aqui. Talvez você não entenda os caminhos de Deus, mas Deus te está dando uma carona. Deus está enviando uma carruagem dos céus. Essa carruagem dos céus está maquiada. Essa carruagem dos céus está maquiada para que os inimigos não entendam, para que todos fiquem confundidos, mas é a carruagem de Deus sobre você. Há uma carruagem chegando, e a carruagem de Deus, maquiada de carruagem de escravos, e estava levando um príncipe, cheio de escravos, mas um príncipe escondido entre os escravos, um príncipe de Deus. Talvez você está em tempo, e você olha para um lado e para o outro, você está cercado de prisões, de escravidão, de limitações, mas você é um príncipe, uma princesa de Deus escondida ali. Deus te escondeu, te deu uma carona para você chegar ao destino que Deus tem para a sua vida, para que você cumpra o propósito e o chamado que Ele tenha. José agora chega no local, na cidade do seu chamado, no cumprimento, um lugar onde que ele vai cumprir os sonhos proféticos sobre a vida dele. E quando ele está agora trabalhando na casa de um dos generais, agora ele é traído, ele é humilhado e lançado na prisão. Aos olhos naturais, querido, isso seria a sua noite mais escura, mais terrível que você poderia passar. Talvez você estivesse aparentemente mais distante dos propósitos de Deus, talvez mais longe do caminho que Deus tem para você. Talvez seria agora, aos olhos humanos, impossível de Deus cumprir o chamado que Ele tem para a sua vida. Mas não se engane, Deus está novamente confundindo os seus inimigos. Deus está confundindo céus e terra. Deus está confundindo tudo. Esse lugar não é um lugar mais distante. Deus está lhe promovendo e concedendo um atalho para você. A prisão aos olhos naturais para José era consequência de sua fidelidade, uma consequência ruim aos olhos naturais, humanos, mas aos olhos de Deus. José, você foi fiel a mim, vou colocar você em um atalho, vou colocar você mais próximo. E aonde seria mais próximo? A prisão aonde José estava. Ele não sabia, mas José estaria com um dos homens que queria lembrar Faraó, queria dizer Faraó no futuro quem era José. Havia um problema a ser solucionado no futuro e Deus sabia disso. E Deus coloca aquele homem inocente na prisão juntamente com José. 2 homens inocentes na prisão, porque Deus tinha algo a ser revelado, um propósito a cumprir. Deus pega um dos homens e fala: ó, você é inocente, mas vai para a prisão. Deus pega José: você é inocente, vai para a prisão. Vocês vão se encontrar. Uma conexão dos céus é feita ali naquela prisão. Deus promove um atalho para que José cumpra seu propósito. Talvez você tenha sido fiel, e mesmo assim as coisas não tenham andado bem aos olhos naturais. Não se engane, Deus está te dando conexões, Deus está te dando atalhos, Deus está te dando novos caminhos, para que você ande em tudo que foi estabelecido para você.
As pessoas dizem, quando eu fui morar em Rondônia agora, tem 1 ano e meio, uma cidade do interior de Rondônia, há 2 anos atrás, eu fui ministrar lá nessa cidade, 2 anos e pouco atrás. Eu estava no tempo de 1 mês de consagração, em julho, 2 anos atrás. E aí no final de julho, eu fui dar um treinamento, e aí o pessoal que estava fazendo treinamento falou assim: pastor Marcelo, vem pregar aqui na igreja, já que você vai só na segunda-feira. Eu falei: vou lá. E quando eu comecei a pregar naquela igreja, Deus moveu. E eu comecei a pregar lá, e Deus falando bem assim: você vai ser pastor dessa igreja. Eu falei: meu Deus, estou lascado. Eu falei: não, Deus. E lá o louvor correndo solto, o mover de Deus, e eu chorando. Deus falou assim: você vai ser pastor dessa igreja. Eu falei: Deus, tem um pastor ali, minha esposa não vai vir comigo, meus filhos nem pensar, são tudo praiano, litoral. A gente estava com planejamento de ir para o sul, Rio Grande do Sul, tudo quase certo. Aí Deus: você vai ser pastor dessa igreja. Eu falei: não, Deus, dá certo não, vai dar certo não. Minha esposa vai falar: você vai sozinho, baiana. Não, você é doido. Você já é doido, agora você enlouqueceu de vez. Como que você vai tirar? Minha esposa nunca tinha vindo para Rondônia, para o interior de Rondônia. Quando eu chegasse para ela e falasse, ela ia ficar doida. E para aqueles que nunca tinham ido para Rondônia, ia pensar o quê? Lá tem onça, tem jacaré, tem tudo. E andam pela rua assim. É a mentalidade do Sudeste, irmãos. E aquela briga com Deus. Aí eu preguei, aí Deus moveu. Falei: meu Deus, não, Deus move não. Aí depois o pastor que estava lá, ele falou bem assim: pastor Marcelo, eu sou interino nessa igreja. Eu estou aqui por um tempo e a gente está orando para que Deus veja alguém para vir pastorear aqui. E nós gostaríamos que você e sua esposa viessem aqui para ministrar para nós. Eu falei: não vai vir não. Botei água fria no negócio. Não vai aceitar. Mas eu já sabia. Cheguei lá, falei com os líderes da igreja: ó, irmãos, seguinte, Deus me chamou para Rondônia. Para onde, pastor? Rondônia. Qual o nome da cidade? Rolim de Moura. Como é que é o nome da cidade? Rolim de Moura. Onde que é isso? Não vai dar para explicar não, irmão, mas é lá. Aí cheguei, Gabriela viu que eu estava diferente. Amor, Deus te falou alguma coisa? Falou, meu amor. Então fala o que Deus te falou. Eu falei: não vou falar não, você é doido? Ora aí, Deus te fala. Você fala o que Deus te falou. Não vou falar. Você não vai gostar. Amor. Ela falou assim: Marcelo Fraga. Eu falei: ih, lascou. Mulher, quando chama o nosso nome e o sobrenome, você está enrascado. Eu falei: ó, tá bom, você que falou. Deus. Aí contei a história. Qual o nome da cidade? Rolim de Moura. Você vai sozinho. Você vai, fica 1 mês lá, 1 mês e meio, volta, fica 1 mês aqui, vai de novo. Você enlouqueceu de vez. Você está doido. Tem o que na cidade? Aí eu também já, falei: tem nada. Já joguei lá embaixo também, porque quando ela chegasse, ela falou: opa, você falou que tem nada, olha que monte de coisa que tem aqui. E aí, ela falou: não vou. Falei: bom, maravilha, Deus, está resolvido. Ela não vai, eu não posso ir. Então, e aí, qual o nosso plano? Mas Deus somente tem um plano. Somente um plano. Eu não entendia porque Deus nos queria lá em Rolim de Moura. Meu filho, para quem não sabe, e foi esse motivo que eu não pude estar aqui ano passado, meu filho, ele lida com uma coisa chamada, uma doença chamada esquizoafetividade, que é uma espécie de esquizofrenia, bem simples, mas ele acabou indo para se envolver em maconha, meu filho mais velho, e aí de maconha ele foi evoluindo, até que nós internamos ele em Vitória involuntariamente, porque ele era menor ainda, 17 anos, ia completar 18. Quando estávamos em Vitória,
aos 18 anos, ele iria sair. E a gente precisava ir para um local que não fosse lá em Vitória, porque ele não ia dar conta. E aí Deus então aponta Rolim de Moura. Eu falei, meu Deus, como que eu vou para lá? O que eu vou fazer lá? E aí eu comecei a pesquisar. Quando eu comecei a pesquisar, a conversar, falando da situação da nossa família, do nosso filho, porque a gente estava lutando pela nossa família, a gente estava lutando pelo meu filho mais velho. Ele falou, pastor Marcelo, aqui existe uma comunidade terapêutica que é uma das melhores do país. Eu falei, como assim? Em Rolim de Moura, em Rondônia. E aí eles mandaram o site, negócio espetacular. Eu falei, eu vou morar nesse negócio aqui, ó, porque o negócio é bom demais. Eu não sabia quando Deus tinha me falado. Minha esposa não sabia, mas existia um lugar separado para o nosso filho lá. Deus estava com seu braço forte, nos arrancando e nos levando para seus esconderijos, para seus lugares secretos, que ninguém entende. E ali existia um lugar separado para o nosso filho. Nosso filho ainda está no processo, num grande desafio. 2 meses atrás ele saiu, está melhor, mas teve uma recaída e falou, pai, me interna de novo, eu não tenho condição, me ajuda, preciso de ajuda. Falei, vamos de novo. E aí conseguimos internar numa outra clínica agora, porque por causa de ele ter saído, então ele não conseguia voltar para a clínica onde estava, e a clínica na cidade agora já não era mais possível aquela clínica. E aí ele vai sair em junho, e Deus falou, a saída dele é o término do seu tempo naquela igreja. Falei, amém, Senhor, amém, glórias ao Senhor. E Deus vai fazendo. E aí Deus nos leva para uma cidade para cumprir o seu propósito, para cumprir o seu plano, para cumprir a sua trajetória e para salvar nosso filho. Meu filho do meio se batizou nessa cidade. Estávamos fazendo batismo no tempo, pastor Batalha. E aí eram 6 pessoas que iam batizar. E depois da 6ª pessoa eu falei sobre o eunuco, o etíope que foi batizado. Eu falei, tem alguém aqui que quer ser batizado nessa noite? Venha para cá agora, que já se converteu, tomou a decisão por Jesus. Aí veio uma pessoa, depois dessas 6. Eu falei, tem mais alguém aqui? Veio 2 pessoas. Tem mais alguém nessa noite que quer ser? Vieram com roupa, com tudo molhado. Vieram mais 6 pessoas. E a 6ª era o meu filho. Glória a Deus. Assim Deus faz. Querido, talvez você não entenda aquilo que Deus está fazendo, e Deus talvez não permita você entender até que Ele faça, para que os seus inimigos sejam confundidos e Ele esteja conduzindo você para o futuro. José não sabia que ele estava sendo esquecido na prisão por um propósito de Deus. Na realidade, Deus estava preparando o seu futuro. Ele estava preparando, ele estava jogando com seu xadrez, ele estava organizando, ele estava planejando, ele estava montando o seu quebra-cabeça, preparando José para o seu futuro. Por último, José estava subindo ao palácio. Ele não sabia se era para a vida ou para a morte. Ele não sabia o que iria acontecer, mas Deus estava preparando José para a revelação e a liberação, para cumprir o seu propósito. Agora olha para esse gráfico. Aos olhos humanos você só vê tragédia, mas aos olhos divinos Deus está fazendo algo poderoso. Ainda que você não entenda, os céus estão dizendo outras coisas a respeito da sua situação. Ainda que ninguém entenda e esteja confundido, Deus está realizando propósitos maravilhosos na sua vida. Deus está lhe conduzindo para cumprir o seu chamado. Não olhe pelos olhos humanos. As coisas não são o que parece. A ida para a cidade não é o que parece. Deus estava nos conduzindo, Deus estava resgatando meus filhos. As coisas não são o que parece.
Às vezes as situações estão caóticas na sua vida, mas os céus estão te vendo. Estou velozmente levando meus filhos para cumprir o meu destino na vida de cada um deles. Quero terminar essa noite com 3 textos. O primeiro texto é Romanos 8, 28, diz bem assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. José, quando ele olha para os seus irmãos, ele chora 7 vezes. Os 5 choros de José, os 4 primeiros choros de José são choros de dor, de amargura, de tristeza. O coração estava ferido. Mas então José chora um 5º choro de alívio, o 6º choro de cura e o 7º choro de liberação, porque ele entende aquilo que Deus estava fazendo. Aquilo que aparentemente era contrário, nos céus era a favor. Segundo texto que eu quero ler nessa noite, Provérbios 27, 6. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas o beijo do inimigo são enganosos. Deus usa muitas vezes amigos para nos ferir. Leais são as feridas de um amigo. As feridas feitas pelos irmãos de José machucaram, doeram, mas eram feridas de Deus. Eram feridas leais. Eram feridas escolhidas por Deus para cumprir o seu propósito. Mas deixa eu perguntar uma coisa nessa noite: quem é o seu melhor amigo? Deus é o nosso maior e melhor amigo. E às vezes Ele tem que nos ferir para cumprir seu plano. Mas como Deus pode nos ferir? Ele nos fere como um cirurgião fere. Se você já passou por uma cirurgia, você sabe que o médico tem que lhe ferir, abrir, por exemplo, o seu peito, porque às vezes existe um tumor, que se ele não tirar, você morrerá. Quando Deus vem como médico, Jeová Rafá, para nos curar, às vezes Ele vem para fazer uma cirurgia em nós, e a cirurgia é dolorosa, mas sem a cirurgia nós morreremos. Então Ele vem como médico para nos curar em meio à cirurgia, e abre o peito, Ele abre o nosso coração, e ali há uma ferida exposta, para que Ele possa entrar lá dentro e tirar aquilo que poderia nos destruir. Feridas de um amigo. Mas quando Deus vem como cirurgião para nos ferir, Ele também cura. Por último texto nessa noite é: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas também nos sarará. Ele fez a ferida. Quem fez a ferida? Deus fez a ferida, e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, Ele a nós virá como chuva, a chuva seródia que rega a terra. Essa noite, Deus quer fazer uma cirurgia. Se coloque de pé, igreja. Pastor Marcelo, que cirurgia Ele quer fazer?
uma cirurgia na sua retina. Ele quer fazer uma cirurgia nos nossos olhos. Ele quer fazer uma cirurgia na nossa visão. Porque, querido líder, você só pode focar no propósito para cumprir o chamado se sua visão for a visão dos céus. Porque na visão da terra você vai ficar magoado, machucado como líder. Você vai olhar para as situações e vai dizer: não vale a pena ser líder, não vale a pena ser um sonhador, não vale a pena percorrer um caminho com Deus, é cansativo, é desgastante, ninguém olha para nós, quando eu mais preciso, não tem ninguém perto de mim. Deus está agindo em todo o tempo. Deus está por trás das cortinas, revelando o seu propósito. Deus está fazendo algo que você não conhece, não entende, até que se cumpra. Deus está realizando algo extraordinário, e não revela e não torna aparente, para confundir os seus inimigos. Mas Ele está agindo, Ele está realizando. E existe um caminho nos céus para os sonhadores. Mas para que você percorra esse caminho como um líder saudável, uma líder saudável e curada, você precisa fazer uma cirurgia na sua visão. Você precisa ver as coisas da perspectiva de Deus. Senão você vai ficar ferido. Ferido com Deus, ferido com as pessoas, ferido. E um coração ferido não desfruta de tudo quanto Deus tem. E a gente para na caminhada, a gente abre mão, a gente deixa por causa das feridas do nosso coração. Essa noite eu quero orar por você, para que o médico dos médicos venha e venha curar as nossas vistas, curar a nossa visão. Há lentes novas para serem entregues a você, lentes do céu nessa noite. Há lentes divinas, porque quando você olha dos céus, querido, você vê tudo de forma diferente, você vê tudo de forma colorida. Mesmo nos dias mais terríveis, você vê a ação de Deus. Talvez seu coração está ferido, machucado, com pessoas e até com Deus. Deus quer dizer para você nessa noite: ei, sou eu que estou fazendo. Talvez você não entenda por que algumas coisas aconteceram, e Deus está falando: sou eu que estou fazendo. Sou eu que estou agindo. Eu estou trilhando com você o caminho dos sonhos que eu tenho para a sua vida. Deus precisa mudar a nossa visão. Deus precisa transformar a nossa perspectiva daquilo que a gente vive, para que a gente possa percorrer o caminho dos sonhadores. Você só chegará ao fim dos sonhos que Deus tem para você com suas lentes mudadas, com a perspectiva de Deus. Talvez você passou por dores terríveis esses últimos meses, dias ou anos. Você não entende Deus, por quê? Por que Deus? Porque o Senhor nos fez isso? Porque o Senhor nos proporcionou e permitiu tamanha dor? Porque essa ferida aqui não cicatriza? Porque essa dor que vem de tempo em tempo, Deus fala: meu filho e minha filha, são as feridas de um amigo. Eu te amo tanto, eu tenho propósitos para realizar, e era meu plano e meu propósito.
Eu não digo para você que você precisa entender. Um dia você entenderá. Mas era necessário que assim eu fizesse. Era necessário que assim eu procedesse. Igreja Batista Nacional Nova Canaã. Deus promove feridas de um amigo. Feridas de amor. Feridas de cuidado. Porque algo nos céus está planejado. E no inferno tentando destruir. E Deus vem como um cirurgião e fala: eu preciso fazer algo que vai doer, mas é parte do meu plano e propósito que talvez ninguém entenda. Mas são feridas de um amigo. Leais são as feridas. E as feridas que eu vou fazer, não se preocupe, eu também vou curar. Eu fiz a ferida e curarei. Eu ligarei de volta e trarei vocês à vida novamente. Aquele que fez a ferida vai curar, vai sarar. Ele abre, Ele fecha e nos torna de volta à vida. Eu não sei quanta dor você está sentindo, ou quantas dores você já passou nesses últimos tempos. E talvez sejam dores incompreensíveis. Não conseguimos entender. Mas Ele está vindo para sarar as feridas que Ele abriu. Ele está vindo para curar, para que vivemos diante dEle, e Ele nos restaurará, para que vivamos diante dEle, e prossigamos, e conhecemos, e conheçamos ao Senhor. Querida igreja, dores de um amigo. Ele faz a ferida, mas nos cura. É tempo de curar. Não é tempo de entender, é tempo de curar. Porque nós só conhecemos ou entendemos depois da cura. É tempo de cura, é tempo de sarar. É tempo da cirurgia do Pai que te ama. Eu quero orar por você, porque eu sei que o Espírito Santo está falando. É tempo de curar. Igreja, Deus, eu não entendo. Deus, a gente não consegue entender. Por que, Deus? Por que tal caminho? É tempo de curar. Sai do seu lugar, vem para cá. Eu quero orar.